Tudo começa aqui. A história de Tripelia, como é conhecida, começou há 7.000 anos, onde hoje é a Europa Oriental, fazendo assim um grande achado arqueológico e um grande mistério. Essa ilha não é apenas uma história contada só para esconder os vestígios, mas sim uma pesquisa que foi feita por muitos e muitos tempos sobre esse assentamento. A antiga civilização Cucuteni Tripelia está mais uma vez encontrando vozes para compartilhar sua história. No local, pesquisadores e historiadores encontraram vestígios dessa cidade que um dia existiu. Hoje só resta vestígio dessa civilização e como esse povo surgiu. No vídeo de hoje a gente vai conhecer tudo sobre essa cidade e também tudo o que aconteceu com esse assentamento, se era de fato uma grande cidade. E no vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa cidade. Mas antes, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações, deixa aquele like sensacional. Assim você ajuda o nosso trabalho a ser compartilhado para mais pessoas. Não se esqueça de deixar o seu comentário. Se você tem algum pedido ou algum desejo de alguma cidade que você quer ver aqui no canal, se inscreve aqui abaixo. Assim a gente fica por dentro dos assuntos que vocês também querem, beleza? E agora vamos pro vídeo. A história de Tripelia, como é conhecida, começou há 7.000 anos, onde é a Europa Oriental. A maioria dos assentamentos foi descoberto pela Moldávia, Romênia e Ucrânia, toda a ex-república soviética. Os assentamentos escavados oferecem aos arqueólogos modernos e um dos primeiros exemplos conhecidos de urbanização e que surge a existência de uma população com mais de 1 milhão de habitantes. E os povos de Tripelia conseguiram implantar quase todas as inovações tecnológicas de seu tempo. E todos esses povos de Tripelia tinham um conhecimento avassador com a cerâmica. Eles eram obcecados por cerâmica e construíram um dos fornos mais avançados da época. As técnicas de construção permitiram que eles erguessem casas de até 700 metros quadrados. E um desses assentamentos pode se comparar a Londres medieval em tamanho real. E alguns comunistas estabeleceram paralelos entre a impressionante civilização antiga e a ideologia marxista, que promovia uma sociedade sem classe e sem propriedade privada. Por isso, destinaram grandes fundos para financiar projetos de estudo arqueológico sobre a civilização. Tripelia era uma ilustração maravilhosa de uma sociedade pré-clássica, sem classes ou comunismo primitivo. Mas quando surgiu um indício que Tripelia pode não ter sido a utopia da sociedade sem classe que apresentava-se a princípio, as coisas mudaram a respeito rapidamente. E à medida que os arqueólogos exploravam mais e mais ela, eles começaram a descobrir mega sítio arqueológico da civilização Tripelia. E sobre o local começaram a encontrar todas essas construções enormes. E surge a pergunta: tudo isso poderia ser feito por uma sociedade sem classe? Tecnicamente, todas as descobertas científicas estavam destruindo a teoria marxista-leninista. No local escondia vários mistérios, e nos anos que seguiram, em decorrer das pesquisas, os pesquisadores que desafiaram a propaganda oficial foram considerados inimigos do Estado. E tudo o que se sabe sobre as escavações do sítio arqueológico de Tripelia, alguns escavadores foram condenados como membro de uma organização de espionagem terrorista. E todos eles teve uma sentença em 1937 pelo pelotão de fuzilamento, onde em alguns fatos fala que eles foram mortos. E todos os livros que promoviam o estudo de Tripelia foram publicados fora do país, mas segundo Videlco, nunca chegaram à Ucrânia, pois eles estavam pesquisando algo, mas quase ninguém aqui sabia a respeito. Aqueles que sabiam permaneceram em silêncio.
De fato, a cidade de Tripolia-Cucuteni é um grande mistério. Como que um estudo foi feito sobre o local e ninguém sabia a respeito, e aqueles que fizeram os estudos sobre o local tiveram suas mortes. É de se estranhar, pois era uma cidade completamente misteriosa. E o sítio não parava por aí, se estendia até o sudeste. Culturas calcolíticas com os principais sítios arqueológicos da Europa, incluindo os sítios arqueológicos. E alguns desses sítios arqueológicos se estendeu nas regiões de Carpátio, de Distei e Dispe, centrado na Moldávia, moderna partes e que são substanciais no oeste da Romênia e no nordeste da Romênia, que abrange uma área de 350 mil metros quadrados e 140 mil metros por hectare, com um diâmetro de 50 km e 30 milhas, aproximadamente de Kilvin no nordeste a Bransov no sudeste. E a maior parte dos assentamentos Cucuteni e Tripolia consistem em assentamentos pequenos de alta densidade, espaço de 3 a 4 milhas, concentrados principalmente nos vales do rio Siret, Prunt e Diste. A história de Tripolia vem desde os tempos antigos. Sua história começa a 4000 e a 350 a.C. Como percebemos, a cultura Cucuteni e Tripolia construíram os maiores assentamentos da Europa neolítica. Alguns até continuaram até o século 3000, e que possivelmente nesse período eram habitados por 20 mil a 46 mil pessoas no local. E um dos aspectos mais notáveis dessa cultura foi o crescimento e a construção periódica dos assentamentos. O local de habitação tendo uma vida útil de cerca de 60 a 80 anos. E o propósito desses assentamentos, em um assunto de debate dos pesquisadores, os assentamentos foram construídos várias vezes no topo dos níveis habitacionais anteriores e sobre o local, preservando uma forma e orientação dos edifícios mais antigos. Um local específico, o sítio de Pundurim Longo, na Romênia, revelou 13 níveis de habitação que foram construídos em cima de outros níveis antigos. A cultura foi inicialmente nomeada em homenagem a Cucuteni, no condado de Lazi, na Romênia, em 1884, por Teodoro T. Burada, após ter visto fragmentos de cerâmica no nolho usado para a estrada de Tangufrumos, na Lazi, e vista de uma das pedreiras em Cucuteni, de onde o material era extraído, onde manteve os fragmentos de cerâmica e estátuas de terracota. No local foram feitas várias pesquisas. Começaram com primeiras escavações em Cucuteni, a primeira de 1885. Suas descobertas foram publicadas em 1885 e 1889 e apresentando em duas conferências internacionais em 1889, ambas durante a fase média de Tripolia. Todas essas conferências internacionais em 1889, ambas foram feitas em Paris, na União Internacional para a Ciência Pré-Histórica e Porto Histórica de Buturarianu. E todas essas reuniões foram feitas junto com a Sociedade de Antropologia de Paris por Diamandi. Ao mesmo tempo, os primeiros sítios ucranianos atribuídos a essa cultura foram descobertos por Vikhtin Khvorovska. E no ano de 1887, novamente vem à tona uma nova descoberta. Posteriormente, por Khvorovska apresentou suas descobertas no dia 11 no Congresso de Arqueólogos, em 1897, que é considerado um dado oficial da descoberta da cultura Tripolia na Ucrânia. E no mesmo ano de potencialmente perigos foram escavados na vila de Tripolia na Ucrânia. Como um resultado, essa cultura foi identificada na publicação ucranianas e mais tarde na Rússia soviética como a cultura de Tripolie, ou Tripolie no russo,
E hoje os achados da Romênia e da Ucrânia, bem como da Moldávia, são reconhecidos como pertencem ao mesmo complexo cultural, e geralmente chamada da cultura Cucuteni na Romênia e cultura Tripolia na Ucrânia. Os ingleses, cultura Cucuteni Tripulae, é mais comum usando para se referir a toda uma derivada, como o termo cultura Cucuteni Tripolia, depois de um posterior Ucrânia da União Soviética. A cultura Cucuteni Tripolia floresceu seu território no que hoje é a Moldávia, no nordeste da Romênia e em partes do oeste, centro-sul da Ucrânia. A cultura assim se estendeu no nordeste da bacia do rio Danúbio ao redor dos portões de ferro até o Mar Negro. Pois bem, abrangia as montanhas centrais dos Carpatos, bem como as planícies. Esteve entre as florestas de ambos aos lados da cordilheira. Seu núcleo histórico ficou no meio do Alto do Distei, no Planalto Podoliano, e sob os períodos climáticos Atlântico Subório, que foi ali que a cultura floresceu e permaneceu, já que assim na Europa não estava tão bem, pois o clima lá era muito quente, até mesmo para as plantações. E no ano de 2003, pequenos assentamentos e pequenas aldeias ao local foram descobertos datados do ano 3000, que foram identificados. E tradicionalmente o esquema de separação de periodização tem sido usado para a variante ucraniana Tripolia e romana Cucuteni da cultura. O esquema Cucuteni, proposto pelo arqueólogo Robert Smith em 1932, distinguiu três culturas pré-Cucuteni, Cucuteni Orodostea e Fostici, que foram posteriormente divididas em fase pré-Cucuteni e Cucuteni A e B. E no decorrer dos tempos, esquemas foram originalmente elaborados para a primeira proposta, incomodando novos dados de técnica de extensão formalizada para a série de propostas formalizando Tripolia. E a cultura Cucuteni Tripolia, incomunente em um período inicial, período tárdio e com várias substituições menores marcadas por mudanças do povoamento. E sob algumas descobertas em Balta-Popi, Romênia, raiz da cultura Cutue pode ser a cultura Tripolia Coros, Eclis vincado 6º a 5º milênio, com influência adicional na cultura Bogi. E durante o período inicial de sua existência, no 5º milênio, a cultura Cucuteni Tripolia também foi influenciada pela cultura da cerâmica linear no norte e pela cultura boiana no sul, por meio da colonização e aculturação de outras culturas. E por aqui chega ao fim dessa história. Espero que vocês tenham gostado um pouco da cultura, da tradição desse povo, a cultura de Tripolia. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo vai chegando ao fim. Se você chegou até aqui, eu já deixo aquele muito obrigado por ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações, beleza? Assim você ajuda muito com o nosso trabalho. Até a próxima, aquele abraço.